Dr. Marcelo é ex-deputado federal pelo Amazonas, vice-presidente da Câmara e conhece muito do assunto. Ele é hoje consultor da presidência da Petrobras, da Federação da Indústria do Amazonas, e a gente está em negociação também para fazer consultoria para a Pró-Amazônia, que eu estou como presidente esse ano, no ano que vem, para que possa acompanhar e a gente fazer essa defesa mais de perto lá em Brasília. Muito obrigado a todos. Tem coisas que são óbvias para quem atua no sistema tributário, eu vou falar obviedades, mas eu acho que é importante para a gente entender certos conceitos e aí chegar na proposta de reforma. A base de incidência no atual sistema tributário brasileiro é essa. Os nossos tributos eles incidem sobre propriedade, sobre a renda, sobre folha de pagamento e sobre o consumo. O tamanho das fontes não é por acaso. O tamanho das fontes é proporcional à incidência em cada uma dessas bases. No Brasil, praticamente não se paga tributo sobre propriedade, tanto que o IPTU é um tributo municipal e os impostos de transferência de propriedade de bens imóveis têm alíquotas ridículas. A maior alíquota de IPTU no meu estado é 0,9%. E se você aumenta 1%, o mundo desaba, né? A gente sabe como é a relação do brasileiro. Eu brinco que brasileiro não tem problema de pagar imposto, o brasileiro tem problema de pagar carnê. Então, ele paga 18% no arroz, no feijão, paga 25% na conta de energia e não reclama. Mas se passar o IPTU de 1 para 2 e chegar o carnê de 2, o mundo desaba na cabeça da administração tributária do município. Mas nós cobramos muito pouco tributo sobre a propriedade, cobramos pouco tributo sobre a renda. A maior alíquota de imposto de renda no Brasil é 27,5%. Nós não cobramos, nós não tributamos lucros e dividendos, então isso é uma opção que o Brasil fez. E para compensar essa subtributação da propriedade e da renda, a gente tem uma supertributação na folha de pagamento e no consumo. Por um motivo simples. A Constituição de 88, e eu a defendo como constitucionalista que sou, ela criou um Estado que não cabe no orçamento. Da Constituição para cá, o Estado aumentou, o orçamento não aumentou proporcionalmente. E estou falando da União. Se eu enxergar e recortar para os municípios, esse gap é muito maior ainda entre o número de obrigações que os municípios receberam de 88 para cá e o que os municípios tiveram de novos aportes financeiros. Boa parte dos municípios brasileiros são absolutamente inadministráveis do ponto de vista orçamentário financeiro e depende exclusivamente de repasses federais. Então, por conta da subtributação da propriedade e da renda, nós temos uma aberração tributária, que é a tributação na folha de pagamento, e nós temos uma hipertributação no consumo. E nós vamos ver os efeitos disso, porque não há sistema que subtributa a renda e que supertributa o consumo que não seja regressivo. O efeito objetivo dessa proporcionalidade aqui é simples. No Brasil, proporcionalmente, os pobres comprometem muito mais a sua renda com o pagamento de tributo do que os ricos. Isso é uma constatação, por um motivo simples. O arroz é 18% no meu estado, não sei nem quanto é a alíquota aqui, às vezes tem renúncia de cesta básica. É 18% para o arroz para o rico e é 18% do arroz para o pobre. Então, o pobre compromete mais a sua renda com o pagamento de tributos do que os ricos. Deixa eu descobrir onde está aqui. Foi? Além de uma distorção na base de incidência, nós temos uma outra distorção na distribuição federativa dos recursos arrecadados. A gente tem uma hiperconcentração da receita tributária do país na União, que recolhe o IPI, o IR, o PIS/COFINS e a CSLL. Nós temos uma média distribuição para os 27 estados, que recolhe ICMS e PVA, e nós temos mais de 5.568, está errado esse número, e tem mais Fernando de Noronha e o Distrito Federal. Fernando de Noronha ali tem uma situação administrativa diferenciada e o Distrito Federal é estado e município ao mesmo tempo. Então, a distribuição federativa também tem uma distorção. Há uma hiperconcentração da receita tributária na União, que a União compensa minimamente com repasse de fundos. Aí é o Fundeb, é um Fudeco, é um monte de fundo que você vai criando para tentar diminuir essa distorção. E por que a receita não está direto no município? Aí é uma questão
de exercício de poder, de utilizar o orçamento como instrumento de poder. Se eu permito aos estados e municípios autonomia orçamentária financeira total, eu diminuo a capacidade de exercício de poder de um ente federativo sobre o outro. Hoje, um município aqui, para asfaltar suas ruas, precisa de recurso do governo federal. A pergunta é, por que esse dinheiro não está direto no município? Objetivamente, por uma questão de exercício de poder. Então, nós temos uma distorção na arrecadação e uma distorção na distribuição. Quais são os 3 principais problemas do sistema tributário brasileiro apontados na justificativa das propostas de reforma que tramitam na Câmara, que tramitam no Congresso Nacional? Tramitam 3 propostas no Congresso Nacional. A PEC 45, que nasceu na Câmara dos Deputados, a PEC 110, que foi gerida na Câmara dos Deputados na legislatura anterior, antes da que eu participei, mas foi apresentada como proposta no Senado. E a PEC 46, que chama Simplifica Já, que é uma PEC muito coordenada ali pelo pessoal do Fisco Municipal da cidade de São Paulo. Tem aí uma lógica, eu até tenho mais simpatia por ela. Mas as 3 propostas apontam que nós precisamos enfrentar 3 problemas do nosso sistema tributário. O primeiro, a cumulatividade, né? Essa estrutura em que você paga imposto sobre imposto, tributo sobre tributo. Primeiro, a cumulatividade. Segundo, a complexidade. Essa aí eu não preciso explicar, porque muitos de vocês devem gastar mais para entender a estrutura tributária do que o que gastam pagando o tributo. Então, em muitas empresas, a estrutura tributária é muito maior do que o custo do tributo, que é o que se chama de obrigações acessórias. E o terceiro, a regressividade do sistema, que é justamente fruto da supertributação do consumo. Os pobres pagam mais tributos do que os ricos no Brasil, obviamente, proporcionalmente, individualmente proporcionalmente. Mas se você pega no bolo, a receita tributária no Brasil, ela é essencialmente formada pelas pessoas de renda mais baixa. Também o tamanho da fonte também não é por acaso. O tamanho da fonte, ele é inversamente relacionado à importância que se dá nos debates dentro do Congresso Nacional sobre reforma tributária. Você ouve falar de reforma tributária dentro do Congresso Nacional nos debates, quase ninguém fala de regressividade. Só se fala de complexidade e de não cumulatividade. Mas o problema do nosso sistema tributário não é ser cumulativo ou complexo. Se ele fosse cumulativo e complexo, mas ele fosse progressivo, que bom. O problema é se eu resolver cumulatividade, complexidade e tornar ele ainda mais regressivo, que é o caminho que está sendo apontado na proposta que está sendo gerida na comissão especial instituída na Câmara dos Deputados. Qual é o problema da... Vamos começar a analisar esses 3. Cumulatividade. Cumulatividade não é um problema geral do nosso sistema tributário. Cumulatividade é um problema do ISS, que é um tributo cumulativo. Então, o ISS é cumulativo. Então, você não consegue creditar o ISS para abater na sua cadeia. E o ICMS. O problema é que o ICMS já é não cumulativo na Constituição. Não precisa reformar a Constituição para dizer que o ISS vai deixar de ser cumulativo, porque a Constituição já diz expressamente, ela não diz entre linhas, ela diz expressamente que o ICMS é um tributo não cumulativo. E por que eu estou dizendo isso? E vou trazer o texto da Constituição. Estou dizendo isso porque acabar com a cumulatividade do ISS depende de PEC, depende de reforma constitucional. Mas do ICMS, não. Depende de decisão política dos governadores de cumprirem o comando constitucional e depende de estruturação de sistema em que você possa fazer a compensação nas próprias cadeias. Então, a cumulatividade principal que impacta de alguma forma significativa o nosso sistema tributário é a do ICMS. E essa não precisa de reforma constitucional para deixar de existir, porque a Constituição já diz que o ICMS é um tributo não cumulativo.
e aqui está o texto da Constituição. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1. Diz que o ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado e pelo Distrito Federal. Cumulatividade está resolvido na Constituição. Aí o texto da PEC diz assim: será não cumulativo, compensando-se o imposto devido em cada operação com aquele incidente nas etapas anteriores. O texto da Constituição atual é melhor do que o texto proposto na PEC para garantir a não cumulatividade. O problema não é de reforma constitucional para resolver a questão da cumulatividade no nosso país. Complexidade. Complexidade também, e vocês são testemunha disso, complexidade também não é um problema geral do sistema tributário brasileiro. Se você pegar um recorte do contencioso tributário no Brasil, o contencioso tributário no Brasil está concentrado em 3 situações. O contencioso tributário no Brasil está concentrado no PIS/COFINS, que era um tributo que não deveria existir, por um problema simples. PIS/COFINS é IPI. PIS/COFINS foi criado quando se reduziu o IPI. Ah, mas então por que o governo federal, por que a União diminuiu o IPI e criou o PIS/COFINS? Por um motivo simples. O IPI é imposto, portanto, parte dele é distribuído com os entes federativos subnacionais, com estados e municípios. E o PIS é contribuição. Contribuição, a União fica com tudo. Então, você transforma imposto em contribuição apenas para justificar a não distribuição com os federativos subnacionais. PIS/COFINS é IPI. A solução é simples. Acaba o PIS/COFINS e o que você tem de perda de receita tributária coloca dentro do IPI. Matou boa parte da complexidade do sistema tributário nacional. O segundo problema é o conflito de ICMS e ISS, porque hoje é muito tênue a linha do que é bem, do que é serviço, e isso vai ficar cada vez mais tênue. Vai chegar um tempo próximo em que você vai comprar uma camiseta e imprimir uma impressora 4D lá dentro da sua sala de casa. Isso é bem ou é serviço? Então, você tem um problema aí na definição do que é bem e do que é serviço, e isso efetivamente gera contencioso tributário, até porque todo mundo quer pagar ISS, ninguém quer pagar ICMS, que tem uma alíquota aí que varia de 17%, chega até 35%, e o ISS vai até 5% no máximo. E o maior contencioso tributário no Brasil está em um tributo só. A maior parte do contencioso tributário no nosso país, a maior parte do que se chama de complexidade no Brasil, está num tributo chamado ICMS. Por que o contencioso está no ICMS? Porque o ICMS é um tributo não cumulativo, que gera crédito, mas que cada estado tem a sua legislação, cada estado tem a sua alíquota, portanto, você gera um produto num estado com uma alíquota, que gera um crédito para um outro estado que tem alíquota diferente para aquele mesmo produto. Você tem um problema de reconhecimento de crédito. O Supremo Tribunal Federal reconheceu os créditos presumidos da Zona Franca de Manaus, do meu estado. O fisco de São Paulo foi lá e aprovou que não reconhece os créditos presumidos da Zona Franca de Manaus. Então, é muito mais um problema legislativo do que e de decisão política. Na verdade, é muito mais um problema de decisão política do que um problema legislativo. Não precisa reformar a Constituição para resolver o problema da complexidade do ICMS. Precisa fazer uma lei infraconstitucional, uma lei complementar, criando o ICMS nacional, criando um padrão nacional de ICMS e um padrão nacional de ISS, que é mais ou menos o que estão chamando de IVA estadual. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Qual é o objetivo da reforma? Que, a partir dela, você tenha um sistema progressivo, ou seja, quem pode mais, paga mais, para que quem pode menos, pague menos, o fim da cumulatividade, e aí nós temos que ter clareza. Toda a lógica que sustenta o discurso, em especial da PEC 45,
é de redução da carga tributária sobre a indústria. Ponto. O que, em tese, é bom para o ambiente que nós estamos reunidos aqui. O problema é que o modelo ele tem algumas distorções, em especial para as indústrias de cadeia curta, que não conseguem compensar o crédito na cadeia. É um problema para a construção civil, é um problema para a etapa industrial do agro, é um problema para uma série de setores da indústria que, como tem cadeia curta, não conseguem fazer a compensação do crédito na cadeia. Mas é importante a gente guardar isso aqui, essa informação, de que é um objetivo central da reforma distribuir melhor a carga tributária entre indústria, comércio, serviços, agro e sistema financeiro e tudo mais. E o objetivo, obviamente, de simplificação. Na minha opinião, a reforma ela tem o que eu chamo de equívoco original. Qual é o equívoco original da reforma como proposta no Congresso Nacional? O equívoco original é que se pretende fazer uma reforma neutra só dos tributos de consumo. O que significa uma reforma neutra só dos tributos de consumo? Significa uma reforma que quer arrecadar o mesmo volume de recursos que arrecada hoje, certo? Só sobre o consumo. Lembra lá no início que nós chegamos à conclusão de que qualquer sistema tributário que sobretaxa o consumo é regressivo? Portanto, eu vou distribuir melhor, mas eu vou manter a regressividade do sistema. Porque eu vou ter que, entre os setores, arrecadar a mesma quantidade de recursos. E por que eu digo que isso é o equívoco original? Porque o correto seria trazer para dentro do debate de reforma tributária também a reforma sobre a renda, em especial a taxação de lucros e dividendos, que é algo que já está precificado, que vai acontecer. É uma segunda etapa dessa reforma. Mas por que não deveria ser uma segunda etapa? Não deveria ser uma segunda etapa por um motivo simples. Se eu faço a reforma sobre os tributos de renda, junto com a reforma sobre os tributos de consumo, tudo que eu ganho no aumento da tributação da renda, eu posso reduzir na tributação sobre o consumo e eu torno o sistema menos regressivo. Se eu afasto as duas reformas, escrevam o que eu vou dizer. Eu vou fazer agora uma reforma neutra sobre o consumo. Quando for no ano que vem ou no próximo semestre, em algum momento, eu vou fazer uma reforma sobre a tributação sobre a renda, vou criar a taxação de lucros e dividendos e não vou abater isso da tributação sobre o consumo. Qual é o efeito objetivo? Eu que fiz o discurso de reduzir a carga tributária, vou aumentar a carga tributária, porque eu vou mantê-la neutra no consumo e vou ter ganho na reforma sobre a renda. Por isso que ou alguém acha que quando a gente aprovar a reforma sobre a renda, ele diz, olha, agora que nós ganhamos tanto na taxação de lucros e dividendos, nós vamos mandar uma outra proposta baixando a taxação sobre o consumo. O Brasil não tem histórico disso. Tem até histórico de reduções temporárias, setoriais, mas de uma mudança estruturante no sistema em momentos separados nós não temos. Por isso que o correto seria trazer a reforma da tributação sobre a renda para que o ganho da tributação sobre a renda fosse abatida da tributação sobre o consumo. Aqui é um tema, e eu fiz esse recorte, essa tela especial, porque eu sou do Amazonas e eu estou no Tocantins. 2 estados que dependem essencialmente de políticas de desenvolvimento regional. Ninguém vai implantar indústria no Amazonas ou em Tocantins se não tiver uma política de incentivo regional. E apesar de alguns acharem que isso é uma distorção do sistema tributário, objetivamente não é. Todos os países de dimensões continentais do mundo têm políticas de desenvolvimento regional. Todos. Os Estados Unidos, que é um país liberal, porque os liberais são contra isso. Os Estados Unidos, que é um país liberal, talvez o mais liberal do mundo, diminuiu a diferença entre Norte e Sul com o quê? Com política de incentivo fiscal para o Sul. A Rússia tem política de incentivo fiscal para as áreas do Norte, que é muito frio, muito gelo e tudo mais.
O Canadá tem políticas de incentivo fiscal para mineração setorial. Todos os países de dimensões continentais do mundo têm política de desenvolvimento regional ou setorial. Todos. Aí a Comissão da Reforma Tributária aqui, como eu estou entre amigos aqui, eu posso criticar meus amigos, né? Porque a gente só tem amigos lá. Foi fazer o estudo de caso do sistema tributário da França. A França cabe no município de Tapauá, no interior do Amazonas. É um país não federativo. Nós temos uma federação diferenciada, porque somos o único lugar do mundo que tem o ente federativo município com autonomia política, administrativa, orçamentária e, inclusive, de arrecadar tributo. Então, a gente fica comparando coisas incomparáveis. A Europa inteira, se você tirar a Rússia, cabe no Brasil. Inteira. É óbvio que a Alemanha não precisa de política de desenvolvimento regional. É tudo muito perto, é tudo muito igual. Igual do ponto de vista de infraestrutura, igual do ponto de vista logístico, é tudo muito igual. O Brasil não. O Brasil é um país desigual do ponto de vista de infraestrutura e outra coisa, com um abismo de desigualdades regionais do ponto de vista social e econômico. Então, não tem como um país como esse abrir mão de política de desenvolvimento regional e setorial. E isso é fundamental, esse conceito. Nenhum país do mundo de dimensões continentais como o Brasil prescinde de política de desenvolvimento regional e setorial. E aí eu vou para a conclusão que o Roberto até disse. Eu fui fazer uma palestra na CNI, e o pessoal da CNI gosta muito da proposta de reforma tributária, né? Pelo menos, vamos dizer assim, a turma de São Paulo, ali mais de cima. E eu disse assim, toda indústria instalada fora do Sudeste do Brasil está instalada fora do Sudeste porque tem algum incentivo. Aí o presidente da Federação da Indústria do Rio levantou a mão e disse nada disso. Eu falei, puta, agora eu vou pegar uma pancada do cara. Ele disse nada disso. Se não tiver incentivo, também no Rio não tem indústria nenhuma, vai todo mundo para São Paulo. Então eu vou mudar minha frase. Toda indústria instalada fora de São Paulo está fora de São Paulo porque tem algum incentivo. Toda. A indústria de duas rodas, de eletroeletrônico, de componentes está na Zona Franca de Manaus porque tem incentivo. A Fiat e a Jeep estão em Pernambuco porque tem incentivo. A Ford estava na Bahia porque tinha incentivo. A indústria de fármaco e de cosmético está em Goiás porque tem incentivo. Parte da indústria do agro está aqui porque tem incentivo. A indústria têxtil está no Sul porque tem incentivo. Parte da indústria de concentrados está no Paraná porque tem incentivo. Toda a indústria fora de São Paulo está instalada, fundada em algum tipo de incentivo de natureza fiscal e tributário. E que bom! Muita gente critica a guerra fiscal. E eu só critico depois que São Paulo entrou. Quando São Paulo entrou, aí ficou desigual. Ela virou um instrumento de aumento de desigualdades regionais. Mas antes de São Paulo entrar, é graças à guerra fiscal que a indústria está minimamente distribuída no território nacional. Foi a guerra fiscal que permitiu a distribuição mínima da indústria no território nacional. E por que é importante a distribuição mínima da indústria no território nacional? Porque a indústria é a atividade que tem maior massa salarial, que tem maior cadeia, que tem emprego de mais qualidade. E ela precisa estar distribuída no território nacional minimamente, nem que a gente vocacione as regiões, nem que a gente diga que tipo de incentivo você pode dar para cada região do país. Sobre risco de, sem essas políticas de incentivo, nós criarmos uma ilha de prosperidade em São Paulo, cercada de um mar de miséria no resto do país. Algo que não é bom para ninguém, nem para São Paulo, porque São Paulo não aguenta o novo fluxo migratório da população de todo o país lá por conta da hiperconcentração da riqueza naquele estado da federação. Agora vamos entrar na etapa ponto a ponto dos itens principais do relatório apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro. E aqui, desde já, eu já abro um parêntese que quem é do direito vai entender. É impossível você fazer uma análise conclusiva de matéria tributária apenas com um relatório com manifestação de vontade. Matéria tributária você só consegue fazer análise com o texto da lei. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A PEC 110 chegou a entrar na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Quando ela entrou na pauta,
os senadores do Amazonas gritaram. E o relator disse assim, não, eu vou garantir as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. Pronto, declaração de vontade. Quando ele publicou o texto dizia assim, fica garantida as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus por meio de um crédito tributário presumido na forma de lei complementar. Acabou a Zona Franca. Porque é a natureza constitucional das vantagens comparativas, reiteradamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que garante a existência dela até hoje. Se eu remeto para a lei complementar a regulamentação de como eu vou fazer como eu vou manter essa vantagem comparativa, eu acabei com o modelo. Então, a análise aqui é uma análise de uma proposta que ainda não tem texto. E por que ela não tem texto? Porque quando o texto aparecer, se já está difícil aprovar hoje, vai ficar muito mais difícil. Todo mundo que vai falar com o relator, eu fui presidente da Comissão da Reforma da Previdência. Eu podia até dizer, olha, a sua situação eu vou ver com carinho, não é tão fácil, mas ninguém diz não. Aí vai lá o pessoal da cesta básica, não, fique tranquilo, nós vamos garantir. Vai lá o agro, fique tranquilo, nós vamos garantir. Vai lá saúde, educação, transporte coletivo, nós vamos resolver. Municípios, fiquem tranquilos, nenhum município vai perder nada. Estados, fiquem tranquilos, nenhum vai perder nada. Zona Franca, fique tranquilo, nenhum vai perder nada. Quando vir o texto, aí todo mundo vai saber quem vai perder e quem não vai. E a hora que aparecer o texto, você tem reações setoriais e reações federativas mais fortalecidas. Por isso que o texto demora tanto, que é para o texto chegar e tentar votar rápido. Porque quando vota rápido, tem menos tempo de mobilização e de pressão em cima do conjunto dos parlamentares. Mas, portanto, considerem, eu digo isso para que vocês considerem que essa análise é uma análise em cima de um relatório com manifestação de interesse, que ainda não tem o texto substitutivo da PEC. Não vou analisar a PEC 45 porque ela não existe mais. O relatório destoa muito dela. Não vou analisar a PEC 110 porque ela não existe mais. O relatório destoa muito dela. Então, vou analisar o relatório sem ter ainda o texto legal. Dentro do relatório, eu destaquei os aspectos principais. O primeiro, a PEC 45, ela criava um modelo, quem teve acesso a ela, um modelo que só tem um lugar no mundo que é a Nova Zelândia, que é um país desse tamanho e não federativo. Ela criava um imposto único com alíquota única para tudo, absolutamente para tudo, sem nenhuma exceção. Não tinha simples, não tinha zona franca, não tinha alíquota menor para o agro, não tinha alíquota menor para a educação, não tinha alíquota menor para ninguém. 25% para todo mundo. Todo mundo. Não cumulativo, todo mundo vai pagar 25%. Essa era a lógica da PEC 45. Mais o relatório. E aí, esses 25%, você ainda tem um outro problema. Como é um imposto único, você tem que ter um ente arrecadador. Você não, os estados e os municípios, na minha opinião, no texto da PEC 45, eles teriam arranhado, pelo menos, o poder de tributar, que é da essência do sistema federativo, que é a cláusula pétrea da Constituição, conforme o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. Então, os estados e municípios perderiam o direito de tributar. A União arrecadaria tudo e distribuiria, através de um sistema, para estados e municípios, o percentual de cada um. Eu estou com medo de errar, mas era 25%. 2% dos municípios, 14% dos estados e 9% da União. Isso, dá 25, né? 9 mais 14 mais 2, dá, é isso mesmo. 9% desses 25 ficaria com a União, 14% distribuído para os estados e 2% distribuído para os municípios. E é importante a gente tentar enxergar isso, né? Porque nós estamos falando que a União, que é um ente federativo só e abstrato, porque ninguém toca na União, ninguém pisa na União, né? Ficaria com 9%. Os estados, que são 27, que também são entes administrativos abstratos, ninguém toca no estado, ficaria com 9%. E os 5.568 municípios dividiriam 2%, que é onde a gente pisa, que é onde tem que fazer saneamento básico, casa, asfaltar rua, as obrigações novas, trânsito, pré-escola, creche e tudo mais.
Mas o relatório do deputado Aguinaldo já faz uma migração para o que ele chama de IVA dual. Então, ele divide um tributo federal, que é o IVA federal, acho que o nome é IBS, que é o IBS, e um tributo que o IBS é a junção do IPI com PIS/COFINS e um IVA estadual, que é a junção do ICMS com ISS. Então, só os municípios perderiam o direito de tributar, né? O Estado arrecadaria e distribuiria para os municípios. Então, na proposta, não é mais IBS, já é IVA dual, e a gente vai ver os efeitos disso um pouco mais lá na frente. Ele fala de não cumulatividade, muda o texto da não cumulatividade para dizer a mesma coisa que já está na Constituição, já que o ICMS já é não cumulativo. Mas a PEC também transformaria automaticamente o ISS em não cumulativo pelo texto atual. Cobrança por fora. O Brasil tem umas coisas sugêneres, né? Não é só jabuticaba que só tem aqui, não. Você tem que escrever na Constituição que o tributo não incide sobre o tributo. Olha que loucura. Olha que você tem que escrever claramente na Constituição para dizer que quando eu for calcular o IPI, eu tenho que tirar o que é do preço, que é ICMS. Tem que dizer na Constituição isso. Porque hoje o tributo incide sobre o tributo. A gente paga imposto sobre imposto. Então está lá. Nós vamos dizer na Constituição, olha, agora é por fora. Agora o tributo não incide mais sobre o tributo. Uma mudança muito importante do ponto de vista federativo é a mudança da cobrança do ICMS, que vira IVA estadual, da origem para o destino. Isso tem um efeito muito significativo para os estados do Centro-Oeste e para o estado do Amazonas, que são estados muito produtores e pouco consumidores. O Amazonas, em especial, é um desastre do ponto de vista do orçamento estadual, porque a gente vai arrecadar quase nada de ICMS. A gente produz muito, mas consome muito pouco do que produz. E, por incrível que pareça, São Paulo também perde nisso, né? Nessa proporcionalidade. Ainda bem que São Paulo perde, que a gente ganha musculatura para fazer um ajuste em que parte fique no destino e parte na origem, que eu acho que é o mais correto. Mas a ideia da proposta é mudar o momento de apuração, de cobrança do ICMS da origem para o destino. Hoje, quem produz aqui, recolhe ICMS aqui. Na verdade, quem produz aqui e vender em São Paulo vai recolher o ICMS em São Paulo. Se vender do DF, vai recolher o ICMS do DF e assim por diante. E é criado um fundo de compensação para que você não tenha desequilíbrios federativos, um fundo de 50 anos. Que são coisas que só o Brasil faz também, né? A gente vai ter uma legislação que tem uma transição de 50 anos. Eu queria ter ideia do que vai ser o mundo daqui a 50 anos. Eu queria ter ideia de qual será o conceito de bens e serviços no mundo daqui a 50 anos. Mas tem alguém que tem, porque tem uma transição lá na reforma de 50 anos. Alíquota de referência, e aqui a gente começa a falar da coisa do que mais me preocupa. Na PEC 45, a alíquota de referência era de 25%. Lembram? Sem nenhum regime especial tributário e sem nenhuma alíquota reduzida. Nenhuma. 25% para todo mundo. Os técnicos do município de São Paulo, que fizeram um estudo mais apurado sobre isso, e a FGV, que fez um estudo mais apurado sobre isso, dizem que 25% não era uma alíquota neutra. E o Bernard Pi, que é o mentor dessa PEC 45, nunca apresentou os cálculos econométricos de que 25% seria alíquota neutra. O Fisco de São Paulo diz que a alíquota neutra, naquele modelo, sem nenhuma redução, sem nenhum regime especial, seria de 29,1%. Mas vamos trabalhar com 25%. Então, nós precisaríamos de uma alíquota de 25%, sem nenhuma renúncia, sem nenhum regime especial, sem nada. Qual é o problema do relatório inicial? O relatório diz que a alíquota vai ser definida em lei complementar. Como é que eu vou aprovar uma reforma tributária que eu não sei qual vai ser a alíquota que vão me cobrar? Porque 25% não vai ser. E eu vou explicar por que não vai ser. Porque quando eu garanto a Zona Franca de Manaus, já não é mais 25%. Porque o 25% era com a Zona Franca de Manaus inteira pagando 25%. Só que lá paga zero. Quando lá paga zero, eu tenho que aumentar aqui para manter a neutralidade. 25% era sem simples, mas o relatório diz que vai manter o simples. Já não é mais 25%,
é 25% mais a Zona Franca e mais o Simples. Mas não é só isso. É 25%, mas o relatório também diz que vai ter alíquota reduzida, ou seja, vai ter alíquota menor do que a alíquota de referência. Saúde, educação, transporte coletivo. Acho que é ela que é do município ali, né? Imagina transporte coletivo saindo de uma alíquota de ISS de 2%, que geralmente tem alguma compensação e não paga nada, para uma alíquota de 25%. O efeito disso na tarifa, em tudo, que seria a ideia da PEC 45. Tá? Mas aqui não, vai ter uma tarifa, vai ter uma alíquota especial para o transporte coletivo, para a aviação regional e para a produção rural. Então, alíquota reduzida para a saúde, percentual a mais na alíquota de referência. Para a educação, percentual a mais na alíquota de referência. Para o transporte coletivo, percentual a mais na alíquota de referência. Para a aviação regional, percentual a mais para a produção rural. Só que a hora que publicarem o texto da lei, que só tiverem essas alíquotas reduzidas, eu quero saber o que é que vão fazer com os meus colegas advogados, que vão gritar no maior do mundo, porque a alíquota deles também vai sair lá da pequenininha para 25%. O que é que vão fazer com a construção civil, que com a alíquota de 25% se inviabiliza, porque não tem cadeia para compensar os créditos que gera durante a sua atividade produtiva, e com todas as atividades de cadeia curta. O que é que vão fazer com o agro, que não está aqui? Se bem que está a produção rural, né? Está genérico ainda. Então, alíquotas reduzidas, mudança na alíquota de referência. E ainda tem os regimes especiais tributários. Na PEC 45, com alíquota de 25%, nós tínhamos 3 regimes especiais tributários: imóveis, sistema financeiro, combustíveis e lubrificantes. Porque lembrem, essa alíquota de 25%, mesmo na PEC 45, ela é para quase todo mundo. Ela não é para todo mundo. Para o sistema financeiro, não é. Desde a PEC 45 já prevê um sistema especial tributário para o sistema financeiro. O relator já anunciou que vai agregar a esses 3 regimes especiais um regime especial para seguro e um regime especial para cooperativas. O que significa isso? Um plus na alíquota de referência. Agora você imagina nós aprovarmos uma reforma tributária remetendo a alíquota de referência para a lei complementar, os setores que terão alíquotas reduzidas e o percentual dessas alíquotas para a lei complementar, os setores que terão um regime especial e o modelo desse regime especial para a lei complementar, a Zona Franca e o Simples para a lei complementar. Vai pular de um abismo sem saber o que tem lá embaixo, que é o que Felipe Salto, que é um dos caras, economista eu não lembro da Instituição Financeira Independente, né, IFE, do Senado, publicou no Estado de São Paulo hoje, dizendo justamente isso. Ó. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. O relator não sabe, o presidente não sabe, ninguém sabe qual é a alíquota. Você pergunta qual é a alíquota, é pergunta de $1 milhão. Ninguém sabe. Como é que eu aprovo uma reforma que eu não sei qual vai ser a minha alíquota? Aí vem lá o pessoal de São Paulo, como ninguém diz o contrário, eu vou com quem diz alguma coisa. O pessoal de São Paulo diz o seguinte: olha, com isso aqui tudo, a alíquota de referência é 40%. A alíquota de referência de 40% é muito esforço para pouco ganho, mesmo para a indústria, que vai ter lá uma alíquota média hoje, o quê? 43%, 45%, colocando tudo, né? Juntando tudo e considerando que é não cumulativo. Então, é muito esforço para pouco ganho. E um ganho que vai ser perdido na complexidade dos próximos 2 anos, e eu vou já falar sobre isso. O outro item é o cashback, que é o mecanismo que eles estão encontrando supostamente para desonerar o de baixa renda. Então, o cidadão de baixa renda, inscrito no cadastro único, estou dando um exemplo porque também o relatório diz que vai remeter para a lei complementar. Tudo que é polêmico vai para a lei complementar. Então, a ideia do cashback é mais ou menos o seguinte: o cidadão registrado no cadastro único, aquele de baixa renda, quando ele compra o arroz no supermercado, ele ganha um crédito do que tem de imposto dentro do preço de arroz. Aí tem uma discussão se ele ganha em dinheiro, se desconta na hora, se desconta na próxima compra. Ninguém sabe como é, mas é uma ideia implementada em alguns países, e alguns até com sucesso, para diminuir a regressividade do sistema. Então, aqueles
consumidores do cadastro único, pessoas em vulnerabilidade social, receberiam de volta o seu tributo. Mais ou menos o que acontece nos Estados Unidos com todo mundo, que você, com todo mundo não, né? Com um turista, que você vai lá, compra, quando você chega no aeroporto, você pega a nota e lhe devolvem o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado que eles cobram, que eu acho que é 9% ou 10%. Mas lá só é 9% e 10% porque o imposto de renda vai a 60%. Então, dá, e porque tem muito mais rico do que no Brasil. Então, também essa migração não dá para ser radical no Brasil, de uma mudança da incidência do consumo sobre a renda. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, que eu me empolgo e vou demorando demais. O imposto seletivo, a PEC 45 falava em imposto seletivo e o relatório fala em imposto seletivo. E a justificativa do imposto seletivo é para desestimular o consumo de bens e serviços que façam mal à saúde e ao meio ambiente. Quais são esses bens e serviços que fazem mal à saúde e ao meio ambiente? Lei complementar. Não diz o que é. Hoje você tem imposto seletivo sobre cigarro, sobre bebida, né? Sobre cigarro e sobre bebida, mas quando você coloca saúde e meio ambiente, já vem uma pressão por alimentos ultraprocessados, já vem uma pressão por bebidas açucaradas, já veio uma pressão por combustíveis fósseis, já veio uma pressão por automóvel, já veio uma pressão por energia elétrica gerada por termoelétrica com base em combustível fóssil. Então, você pode ter um seletivo aí, até porque a seletividade no Brasil, os meus amigos do fisco aqui sabem bem como funciona isso, principalmente os do fisco estadual, a seletividade no Brasil não é o que é menos importante paga mais, é o que é mais fácil cobrar paga mais. Tanto que as maiores alíquotas estão em três coisas. Energia elétrica, que cobra direto na conta, ou antecipação tributária, que é uma aberração que o meu estado tem, São Paulo não tem mais, substituição tributária, energia elétrica que paga na conta, telefonia que paga na conta e combustível que é substituição tributária quando a distribuidora vende para o posto de gasolina, o imposto já é recolhido ali, ninguém nem precisa pedir nota no posto. E o fisco não quer nem saber se pedem nota ou não no posto, porque ele já recebeu quando a distribuidora vendeu para o posto, inclusive recebeu não pelo preço da bomba de gasolina, mas pela média calculada dos últimos 15 dias do valor do combustível no estado inteiro. Aqui, por exemplo, em Palmas, você deve pagar combustível mais barato do que nos municípios mais distantes. Mas quem tem posto de gasolina em Palmas vai recolher o ICMS não em cima do que ele vende na bomba, mas em cima da média do estado inteiro. No meu estado, em que em Manaus o combustível é R$6 e em Vira é 10, isso gera uma distorção bem significativa. Então, imposto seletivo, também ninguém sabe qual é a alíquota e ninguém sabe sobre o que vai incidir um risco enorme. Fundo de Desenvolvimento Regional e Transição Federativa. O que acontece? A mudança da origem para o destino, ela vai fazer desabar a receita orçamentária de alguns estados. Repito, em especial o estado do Amazonas e os estados do Centro-Oeste também são muito impactados por isso. Eu não tenho uma conta específica do Tocantins, mas Mato Grosso, Goiás e Amazonas é um desastre. O que a União faz? Ela cria um fundo, segundo ela, com aporte inicial de 100 bilhões, para compensar por 50 anos essa diferença do que o Estado teria e do que ele efetivamente está arrecadando. Então, você tira o poder do Estado de tributar, arrecada na União. Nós conhecemos a tradição de fundos no Brasil, a tradição de contingenciamento de fundos. E nós estamos falando de estados que arrecadam diretamente o seu tributo, que precisarão depender de um repasse da União, correndo os riscos que, por exemplo, correu o governo do Distrito Federal agora no arcabouço fiscal, em que foi aprovado praticamente o fim do Fundo de Desenvolvimento do Estado. Acabou que o Senado recompôs, mas isso vai ser um perigo permanente para todos os estados que tenham perda. O artigo do Felipe Salto hoje, eu vou passar para o presidente, é muito interessante que ele faz análise específica do Fundo de Desenvolvimento Regional como mecanismo de transição federativa. Transição para o novo modelo, o presidente falou um pouco disso também. Todos nós concordamos aqui que nós vivemos num manicômio tributário, né? Que o sistema de hoje é caótico. Todos nós concordamos com isso. Pois então, considerem que, pelo relatório apresentado pelo deputado Aguinaldo, nos próximos 10 anos, nós teremos o atual sistema e mais o novo.
O novo sistema terá uma PEC que muda mais de 100 artigos da Constituição, terá 27 leis estaduais para regular o percentual do Estado dentro do IVA estadual e terá 5.568 leis municipais para regular o percentual dos municípios dentro do Estado. Fora isso, as leis complementares, os decretos regulamentadores, as portarias e as resoluções do novo sistema, convivendo com tudo que nós temos no atual. Serão 10 anos de caos absoluto e de duplicar o atual manicômio tributário que nós vivemos. Está caminhando para o fim aqui. Mas tudo bem, né? Fiz um monte de reclamação do que tem lá, eu tenho que terminar dizendo o que fazer, né? O que é que eu acho que deveria, o que é que eu penso que deveria ser feito. O Brasil tem uma mania de complicar o que pode ser simples. Se eu posso fazer por lei complementar, por que eu não vou fazer por PEC? PEC é mais bonito, PEC cria um nome, reforma tributária. Espera aí. Eu preciso fazer a reforma de todo o sistema tributário nacional para acabar com o PIS/COFINS e aumentar na alíquota do IPI o que eu vou perder de receita com o PIS/COFINS? Não. Eu acabo com uma PEC e o PIS/COFINS e a alíquota do IPI eu não preciso nem de emenda constitucional. Como o IPI é um tributo regulatório, reduz por portaria, não é para aumentar não, mas reduz por portaria do próprio Ministério da Economia. Então, para fazer o IVA federal, que é a junção do IPI com o PIS/COFINS, não precisa reformar 100 artigos da Constituição. Basta reformar um, extingue-se o PIS/COFINS e mudar a alíquota do IPI para você não ter perda e manter a neutralidade. Claro, a União vai ter perda, porque o PIS/COFINS ela fica com tudo quando ela arrecada. E o que ela aumentar no IPI, ela vai distribuir com estados e municípios. Isso é a primeira coisa. Unificação horizontal dos tributos. O que as PECs propõem é uma unificação vertical. O que eu proponho é uma unificação horizontal. O PIS/COFINS vira IPI, e aí você cria uma lei nacional do ICMS, com um padrão de ICMS nacional, uma lei nacional do ISS. Nenhum dos dois precisa ser emenda constitucional, ambos podem ser lei complementares. E aí você faz uma emenda constitucional para dizer que o ISS passa a ser não cumulativo. Isso é necessário porque ele é cumulativo pela natureza dele. E nós precisamos efetivamente ordenar esse negócio de incentivo fiscal. Nós precisamos organizar minimamente nisso. E nós, Amazonas e Tocantins, precisamos reconhecer isso. Porque quando São Paulo entrou nessa guerra, ficou desigual. Porque o incentivo fiscal em Tocantins, ele diminui a desigualdade regional. O incentivo regional em São Paulo, ele aumenta a desigualdade regional. E São Paulo está dando incentivo fiscal o tempo inteiro, sem passar pelo CONFAS, que é a regra estabelecida pela lei complementar, mas ele simplesmente dá o incentivo e acabou-se, né? Então, nós precisamos ter um marco regulatório de política de desenvolvimento regional e setorial. Nós temos gasto tributário, que é o nome técnico de renúncia, do que a gente chama de renúncia. Nós temos gastos tributários muito exitosos e temos gastos tributários muito questionáveis. Gasto tributário sobre a folha de pagamento é um gasto exitoso. Tributar a folha de pagamento é uma aberração. Então, se você desonera a folha de pagamento dos setores que mais empregam, é um bom gasto tributário para gerar emprego, para manter emprego. Gasto tributário sobre a cesta básica é um bom gasto tributário, porque é para diminuir o alimento na mesa das pessoas, mas você tem que ter uma métrica de avaliação se isso está virando lucro ou se está efetivamente abatendo o preço na ponta, a despeito de que alimento tem tanta concorrência que é difícil você não ter pelo menos uma parte disso revertida em redução de preço. Agora nós temos gasto, eu vou citar o nome dele, ele é meu amigo, depois ele vai ficar bravo comigo, mas o Salim Matar, dono da Localiza. O Salim Matar é um dos maiores defensores da PEC 45 e um dos maiores inimigos de incentivo fiscal e da Zona Franca de Manaus. Não pode ter renúncia. Não. Vocês sabiam que o cara tem incentivo fiscal para ter carro de locadora? Vocês já perceberam que quase todas as locadoras agora têm uma revendedora de carro? Porque o cara compra o carro, com 6 meses ele pode vender.
Ele vende o carro usado mais barato que o novo, porque ele tem um incentivo fiscal completamente sem sentido, nem pé nem cabeça. Mas esse o Salim Matai é a favor. Quando eu falei uma vez contra, ele me levou até para jantar na casa dele. Comi bem, fui lá na casa do bacana, comi legal. Entendeu? Então, nós precisamos ter um marco regulatório. Quais são os critérios para eu deferir um gasto tributário? Qual é o tempo de validade dele? E qual é a métrica de aferição se ele está cumprindo o seu objetivo? Porque o gasto tributário tem sempre um objetivo. Nós temos agora um gasto tributário para carro popular. Ele tem um objetivo. Dar um gás para a indústria automobilística. Não é que o cara compre carro, é dar um gás para a indústria automobilística. Nós temos que ter mecanismo de métrica de avaliação se está cumprindo esse objetivo. O gasto tributário da cesta básica está cumprindo o objetivo de reduzir o alimento para o cidadão? Então, nós precisamos ter um marco regulatório que defina critérios para conceder e métricas de avaliação do gasto tributário. Está cumprindo o objetivo? Continua. Não está, acaba. Porque hoje o que define a concessão de um gasto tributário e se ele continua ou não é a força do lobby do setor. É isso que define se tem uma renúncia fiscal e se ela é mantida ou não. Só isso. Porque nem saber se deu certo, se não deu certo, ninguém avalia se deu certo ou se não deu certo. O lobby, quando querem reduzir o gasto, o lobby vai para cima, dá pressão no Congresso. Se for forte, consegue reverter. Se não for, perde o gasto tributário. Não, já falei de tudo aqui. Acho que é a última tela. Tá. Rapidamente, uma análise política do que eu acho que vai acontecer em relação à reforma tributária. Primeiro, algo relevantíssimo. O presidente da Câmara hoje, o deputado Arthur Lira, e os deputados estão aqui, é alguém que tem muita força e muita ascendência sobre o conjunto de deputados, em especial após o fenômeno das emendas de relator, quando antes ela ficava toda concentrada na mão do presidente, que distribuía como bem entendia. Isso deu um poder maior de ascendência do presidente sobre o conjunto de deputados. E ele quer muito aprovar, mas a vontade dele não é suficiente com o perfil que a Câmara tem hoje. Nós temos muita pressão a favor da indústria, em especial da indústria de São Paulo, e do setor financeiro. Por que o setor financeiro, eu digo isso no artigo que eu encaminhei para o presidente, por que o setor financeiro tem tanto interesse em aprovar a reforma tributária? Porque o mercado financeiro vive de notícia, ele não vive de conteúdo. O relator apresentou o relatório da reforma tributária. Se a gente for espremer, o relatório diz muito pouco. O dólar caiu, a bolsa subiu. É a notícia. Então, a bolsa precisa de uma reforma tributária aprovada. Isso vai ter um efeito de alavancar, num primeiro momento, a Bolsa de Valores. Se isso vai ser sustentável ou não, depende da qualidade da reforma que vai ser aprovada. Mas, num primeiro momento, mesmo que seja uma reforma muito ruim, o simples fato de aprovar a reforma alavanca esse mercado financeiro, que vive um pouco desses movimentos especulatórios também, vocês entendem um pouco disso. Pressão contra serviços, comércio, construção civil, os estados do norte e do centro-oeste. Hoje, eu acho que agora está tendo uma reunião do presidente da Câmara com os governadores. Você tem ali ainda 15 governadores resistindo muito a esse novo modelo pelos problemas federativos. Então, eu ontem falei com o presidente por telefone de outro assunto, acabei falando de reforma tributária. Eu vi nele muita vontade de aprovar, mas muita insegurança se vai ter ou não os votos necessários para aprovar. Mas não tenho dúvida de que ele fará todos os esforços para aprovar. Isso significa que está resolvido? Não. Porque no Senado é outra história. A Câmara é a casa do povo, que representa a população. O Senado é a casa da federação, que representa os estados, por definição constitucional. Além do mais, eu costumo brincar usando o meu estado. Você tem 2 senadores que, se não quiserem, não aprovam a reforma. Se não contemplar integralmente Zona Franca, o senador Eduardo Braga mobiliza o MDB, o senador Omar Aziz mobiliza o PSD e acabou. São 15 votos, mais 14, já deu 29, já não tem reforma tributária no Senado. Então, no Senado, a correlação de forças é um pouco diferente. E, por isso, eu relato uma dificuldade maior no Senado. Agora, eu prometo que é a última tela. Sim, só 2 comentários finais que eu acho que são bem interessantes. O primeiro é o seguinte: eu gosto muito dessa definição, quem é tributarista já deve ter ouvido em algum momento.
né, do Jean-Baptiste Colbert, que era ministro das Finanças do rei Luís XIV, o rei Sol, na França. Ele disse o seguinte: o imposto é a arte de pelar o ganso, fazendo-o gritar o menos possível e obtendo a menor quantidade de penas. Então, o imposto é a arte de pelar o ganso, ou seja, de arrancar dinheiro do contribuinte, fazendo ele gritar o mínimo possível e levando o máximo de penas possíveis. E, por fim, uma constatação que às vezes ela é dolorosa para a gente, mas ela é verdadeira, ela é muito dura e ela é símbolo da maior distorção do nosso sistema tributário nacional. A gente ouve em todo lugar que no Brasil se paga muito imposto, né? Todo mundo fala que no Brasil se paga imposto. Isso é uma verdade absoluta para os pobres, para a classe média e para o setor produtivo. E é uma mentira absoluta para os muito ricos e para os rentistas. Eu termino com essa frase. Desculpa ter me alongado um pouco, é um tema que me empolga, e muito obrigado.